8. Starting with 3S Class. Capítulo 36. 3 testes. O diretor apareceu. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor. Endless Fantasy. A noite passou calmamente. No dia seguinte, todos se reuniram no campo de batalha mais uma vez. Depois de ver que todos haviam chegado, Chris disse: hoje, testaremos os 3 atributos de controle de superpoderes, uso de habilidades psionicas e aptidão física. O controle da superpotência dependia de quanta potência alguém conseguia comprimir. O uso da habilidade psionica era relativamente mais complicado. Era preciso verificar o domínio da habilidade psionica de forma abrangente. Isso incluía mudanças no poder de ataque, habilidade psionica e assim por diante. A aptidão física era mais fácil. O uso de superpoder e habilidade psionica não era necessário para este teste. Os alunos eram testados apenas com base em sua capacidade de correr na velocidade máxima e por quanto tempo eles conseguiam correr. Enquanto Chris explicava como eles iriam testar os 3 atributos, um velho apareceu de repente do nada. A barba e o cabelo do velho eram todos brancos. Ele não era alto e usava uma túnica longa preta e azul. Ele parecia muito gentil. A sensação geral que ele dava era muito profunda, e seus olhos estavam calmos. No entanto, seus olhos ocasionalmente brilhavam alguns raios de luz das estrelas. Era como se seus olhos contivessem um céu estrelado sem fim. Quando Chris viu o velho, sua expressão mudou. Ela se curvou rapidamente e cumprimentou respeitosamente: Diretor Sibis. Sibis Gaia foi a diretora da Escola Avançada de Superpoderes Kim, a general da guarnição do sudeste do País dos Falcões e a avó biológica de Angelina e Avril. Sibis assentiu para Chris e se virou para olhar para Vincent e os outros. Seu olhar parou em Vincent e Angelina por um momento. Nada mal. Todos vocês não são maus. No futuro, Kim ficará orgulhoso de todos vocês. Após encorajar os alunos, Sibis se virou para olhar para Chris. Professor Chris, você terá que trabalhar duro agora. Chris ficou impressionada com o que ele disse e acenou com a mão apressadamente, gesticulando que não seria difícil. Chris nem ousava respirar na frente de Sibis. No entanto, isso não era porque ela tinha medo de Sibis. Em vez disso, era porque a aura de Sibis era muito forte. Quando ela estava falando com Sibis, ela se sentia como se fosse uma aluna que não tinha se formado. Ela basicamente se sentia como uma criança novamente. Sibis olhou para os alunos e, finalmente, seu olhar parou em Vincent. Nada mal. Você é muito bom. Ele aproveitou a oportunidade para olhar para Angelina e sua irmã que estavam ao lado de Vincent. Ele olhou especialmente para Angelina, seu rosto cheio de amor e desamparo. Angelina fez um gesto silencioso para Sibis e mostrou a língua de forma fofa. Avril deu um tapa na cabeça, com os olhos cheios de advertência. Sibis olhou para as 2 irmãs e balançou a cabeça com ar de amor. Os fortes são diligentes e trabalhadores. A estrada à frente é cheia de espinhos. Espero que você suba até o pico e olhe para baixo para todos os heróis. Ele disse. Crianças, pintem um quadro dos tempos prósperos que pertencem a vocês. Antes que ele terminasse de falar, a figura de Sibis desapareceu de repente na frente de todos. Todos os presentes estavam muito animados, incluindo William. Sibis era um homem forte. Ele poderia ser considerado um dos melhores em todo o Falcon Country. Ele não tinha a menor arrogância, embora fosse membro da família real. Vincent olhou para onde Sibis havia desaparecido, seus olhos brilhando intensamente. Este era um homem realmente forte. Ele poderia usar seu poder livremente e se mover para onde seu coração desejasse ir. Não parecia haver perigo algum, mas ele podia sentir claramente um forte poder destrutivo circulando dentro de seu corpo. Na verdade, era semelhante a um vulcão que não entrou em erupção. Um vulcão pode parecer não ser perigoso, mas pode entrar em erupção a qualquer hora e lugar. A nação Falcon tem apenas 5 generais de guarnição. A diretora Sibis é uma delas. Tão forte. Não sabemos quando chegaremos a esse nível. Todos discutiam em voz baixa e o clima era de euforia. Parabéns, Vincent. Você foi elogiado pela diretora Sibis.
X caminhou na frente de Vincent com uma expressão de batalha inconfundível no rosto. Os outros apenas olharam para ele e não prestaram muita atenção. Vincent havia lutado contra 8 monstros de alto nível sozinho no dia anterior. Todos não tiveram problemas com civis elogiando sua habilidade de combate e talento. No entanto, Vincent não pensava assim. Ele não achava que uma potência como Civis prestaria atenção nele só por causa da batalha simulada ontem. Definitivamente havia algo que ele não sabia. Tudo bem, alunos, vamos continuar. X bateu palmas para atrair a atenção de todos. O seguir, o primeiro item, controle de superpoderes. Quando todos ouviram as palavras de X, todos estenderam as mãos e invocaram seus superpoderes. No entanto, Vincent era diferente. Ele convocou sua habilidade psionica em vez disso. Isso porque ele vinha usando sua habilidade psionica para envolver seu superpoder desde que começou a praticar a compressão de superpoderes. Portanto, ele não conseguiu mudá-lo. Ele também não sabia que era seu método que fazia com que seu controle fosse melhor que o de todos os outros. Quando todos viram o método de Vincent, ficaram surpresos. Era realmente muito único e independente. As irmãs e William revelaram expressões de choque. Eles já tinham praticado esse método antes, mas era impossível dominá-lo. Eles não esperavam que Vincent, que não tinha nenhuma base, fosse capaz de fazer isso. O olhar de X percorreu as mãos de todos. Vincent é o número 1, nível de controle de superpoder, avançado. Na mão de Vincent havia uma bola Efire do tamanho de um arremesso de peso. X é o número 2, nível de controle de superpoder, avançado. A bola na mão de X era um tamanho maior que a de Vincent. Abriu a terceira, nível de controle de superpoderes, avançado. A bola na mão de Avril era 1,5 vezes maior que a de Vincent. Ela olhou para a bola de fogo do inferno na mão de Vincent e franziu a testa. Ela tentou ao máximo comprimi-lo um pouco mais, mas a bola não encolheu. Depois que X registrou o nível de controle dos superpoderes de todos, ela pediu que todos retirassem seus superpoderes. Em seguida, vamos passar para o segundo item, controle de habilidade psionica. X olhou para Vincent. Todos os outros também olharam para Vincent. O controle de Vincent sobre sua habilidade psionica pôde ser visto claramente durante a batalha simulada. Se Vincent estivesse em segundo lugar, ninguém ousaria reivindicar o primeiro lugar. Isso incluía Stone e os outros 2 veteranos do terceiro ano. Eles não ousaram fazer melhor que Vincent. O que há para competir? Embora eu não queira admitir, admito que o controle de Vincent sobre sua habilidade psionica é inferior, X disse, enquanto olhava para os outros com desdém em seus olhos. Embora todos soubessem que X estava certo, sua aparência era muito irritante. O professor X pensou sobre isso e também sentiu que ninguém presente poderia competir com Vincent e seu controle de habilidade psionica. Como ninguém tem objeções, anunciarei que Vincent está em primeiro lugar em controle de habilidades psionicas. Vincent realmente queria falar. No entanto, após observar a situação em questão, qualquer coisa que ele dissesse seria supérflua. No final, ele decidiu não dizer nada e apenas ficou quieto. A competição pelo controle das habilidades psionicas para os outros então começou. Inesperadamente, a pessoa com o maior controle sobre sua habilidade psionica foi Nabil. X e Avril ficaram empatados em terceiro lugar. X registrou os resultados de todos. O terceiro evento, a competição de aptidão física. X apontou para o campo de batalha. Começar. Todos começaram a se mover. Em um instante, 12 imagens residuais apareceram no campo de batalha. Cada um deles era extremamente rápido e interligado um ao outro. Era lindo ver o quão motivados eles estavam. Starting with 3S Class. Capítulo 37. Para o deserto, o local de descanso dos heróis. 2 horas depois, apenas Vincent, X, Avril e os Cantus ainda estavam correndo. Vincent esperava tamanha resistência de X e Avril. No entanto, ele ficou surpreso ao ver os Cantus ainda correndo também. Ele não parecia alguém que pudesse correr por muito tempo. Ninguém sabia quantas voltas eles tinham dado. 20 minutos depois, os Cantus perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Ele não conseguiu mais se levantar após a queda. Os Cantus deu um sorriso amargo ao ver os 3 ainda correndo. Os 3 não eram normais. A aptidão física deles era muito boa. Era possível que até mesmo os alunos da 4ª série não conseguissem se sair melhor do que eles.
Embora Chris não estivesse em batalha, ele usou seu espírito de luta para correr. Isso, somado à existência de seu superpoder, tornava inegável que seu corpo era muito mais forte que o de uma pessoa comum. Embora já tivesse atingido seu limite, ele ainda conseguiu perseverar. Vincent só tinha a si mesmo para confiar desde que era jovem. Ele perseverou em todos os treinamentos, especialmente quando queria despertar seu superpoder. Portanto, ele ainda estava longe de atingir seu limite. Avril. Desde que perdeu para Vincent, ela usou Vincent como seu objetivo. Ela esperava derrotar Vincent um dia, em todos os aspectos. No entanto, seu rosto ficou pálido e ela já havia partido há muito tempo. Suas pernas pareciam estar cheias de chumbo. Elas eram muito pesadas toda vez que ela tentava levantá-las. Devido à falta de oxigênio em seu cérebro, sua mente estava em transe e ela não conseguia enxergar claramente. No entanto, ela tinha uma firme convicção em seu coração: derrotar Vincent, mesmo que fosse apenas correndo. Uma hora depois, Avril desmaiou e caiu no chão. Angelina ficou tão assustada que correu até ela e a pegou imediatamente. Depois de ter certeza de que sua irmã estava bem, ela deu um suspiro de alívio e sorriu amargamente. Como ela não sabia o que Avril estava pensando. Irmã, por que você está fazendo isso? Chris correu até Vincent e tinha uma expressão feia no rosto. No entanto, ele fingiu estar relaxado e disse: Vincent, um aluno novo está reprimindo um aluno mais velho. Já chega, desista. Vincent mostrou os dentes para Chris, sem dizer uma palavra. Mais a 30 minutos se passaram. Chris olhou para Vincent, cuja expressão não havia mudado em nada. Ele suspirou, parou de andar, colocou as mãos nos joelhos e ofegou pesadamente. Você venceu. Chris balançou a cabeça e enxugou o suor da cabeça. Que aberração. Um cara que acabou de despertar seu superpoder há menos de um mês. Como ele pode ser tão anormal? Vincent parou de andar, olhou para Chris e deu de ombros. Ele respirou fundo e exalou lentamente. Ele ajustou sua respiração calmamente e recuperou suas forças. Já estava escuro. Chris anunciou os resultados novamente. Ela então registrou os resultados de todos. É tudo por hoje. Vocês voltem e descansem. Amanhã de manhã, nos encontraremos aqui novamente. Nós nos reuniremos e iremos para a natureza. Os olhos de Vincent brilharam quando ele ouviu isso. Eles finalmente poderiam ir para a natureza. Para Vincent, a natureza era simplesmente o paraíso. Em outras palavras, onde havia monstros, ali era o seu paraíso. Seu paraíso pode ser na natureza ou até mesmo no buraco negro. William apertou os olhos. Seus olhos brilharam com uma luz feroz. Na manhã seguinte, o grupo se reuniu. Sob a liderança de Chris, eles embarcaram no ônibus e deixaram Kim. Havia um professor chamado Bixby que foi com eles. Ele era bonito e muito alegre. Chris o convidou especialmente para ajudar a proteger a todos. Vincent olhou para a paisagem lá fora e perguntou curiosamente: Professor Chris, não vamos para Bigtown, vamos? Chris assentiu e explicou: como este é um treinamento especial para vocês, iremos para uma área intermediária de atividade de monstros localizada a 5 quilômetros da cidade. Há muitos monstros intermediários lá. Monstros de alto nível também aparecerão de tempos em tempos. Ele está localizado na direção oposta de Bigtown. Vincent assentiu em compreensão. Ele mudou sua postura, fechou os olhos e descansou. Agora ele podia controlar completamente seu próprio poder. Além disso, o sistema havia fornecido a ele muitas pílulas de nivelamento em sua mochila. Ele poderia se tornar um usuário de superpoder intermediário a qualquer momento. Portanto, ele não estava preocupado com o lugar para onde iriam dessa vez. Ele estava até ansioso por isso. Talvez ele até pudesse aproveitar essa oportunidade para subir de nível. No entanto, após considerar os níveis de seus colegas, ele decidiu esperar um pouco mais antes de subir de nível novamente para não atrair muita atenção. Afinal, levou apenas um mês para ele se tornar um usuário de superpoderes de alto nível. Foi chocante demais. Ele não queria expor o fato de que ele era, na verdade, um usuário de 3 superpoderes da classe S. Os ganhos superaram as perdas. 3 horas depois, por volta do meio-dia, o ônibus chegou a uma cidade que era 3 vezes maior que Bigtown. Não era mais correto chamá-la de cidade. Em vez disso, deveria ser chamada de cidade. Eru City era o nome desta cidade.
Todos olharam para Aerocity com expressões confusas. Eles não esperavam que uma cidade estivesse localizada em uma área tão perigosa. Como essa área era muito longe de Blazing City, ninguém jamais havia viajado para lá. Isso incluía Batley Maniac X. Esta cidade foi construída pelos antigos diretores de King. Bixby viu que todos estavam confusos e tomou a iniciativa de explicar. Ele foi capaz de resistir ao ataque de monstros de nível Overlord. Também já faz mais de 100 anos desde que foi construído. Antes dos monstros aparecerem, uma das filiais da escola King ficava aqui. Conforme o ônibus se aproximava cada vez mais da Aerocity, Angelina disse em um tom surpreso: "Olha, tem tantos nomes no muro da cidade. Como isso é possível? Porque os nomes das pessoas estão no muro da cidade. Droga. Realmente tem. Porque há nomes de pessoas na muralha da cidade." Quando X ouviu isso, sua expressão ficou solene e seu humor ficou muito deprimido. "Você não está enganado. Esses são realmente nomes de pessoas. No entanto, todos eles foram sacrificados. Cada nome é seu superior ou meu superior. Cidade dos Heróis. Quantas pedras você vê são quantos guerreiros que morreram lutando pela sobrevivência da raça humana. Há um número igual de nomes de pessoas gravados nelas." X olhou para a multidão com uma expressão muito séria. "Ou então, como você acha que esta cidade ganhou esse nome? Como você ainda teria paz de espírito para estudar?" Vincent ficou impressionado. Fazia apenas 100 anos que o buraco negro apareceu, mas muitas pessoas já tinham morrido. Este grupo de pessoas morreu lutando pelo futuro da raça humana. Eles eram dignos de serem lembrados. O ônibus parou na entrada da Aerocity. Todos desceram do ônibus e se curvaram profundamente na direção da Aerocity. Esta cidade era o local de descanso de todos os heróis do passado. Este era o respeito que ela merecia. "Tudo bem, vamos entrar." Depois de passar pela Aerocity, a seleção começará oficialmente. X checou e confirmou suas identidades com o professor que estava guardando Aerocity. Todos foram então acenados para entrar em Aerocity. 3 horas depois, 500 metros fora da Aerocity, X disse: "Tudo bem, este lugar será o centro. Tudo dentro de 1000 metros será sua área de atividade. O professor Bixby e eu protegeremos você secretamente." Starting with 3S Class. Capítulo 38. O plano de criação de monstros. X disse a todos: "Lembre-se, por favor, não saiam desta área. Isso é considerado as profundezas do deserto. Os níveis dos monstros aqui são muito altos, e eles também são muito fortes. Por favor, lembre-se, o propósito de estarmos aqui é treinar nossa força de combate. Matar os monstros não é o propósito principal. Sua sobrevivência aqui é mais importante." Todos assentiram quando ouviram isso para mostrar sua compreensão. Então todos se separaram. Angelina andou na frente de Vincent. "Vincent, vamos fazer isso juntos. Nós nos divertimos muito trabalhando juntos." Avril franziu os lábios. Se ela quisesse seguir Vincent, ela apenas diria. Depois de pensar nisso, era de fato muito mais fácil e eficiente matar monstros junto com Vincent na natureza. No entanto, Vincent não queria ir com Angelina. Antes, ele não tinha escolha a não ser ir com ela. Isso aconteceu porque, naquela época, as duas irmãs estavam cercadas pelos lobos fantasmas e estavam com muito medo. Isso fez com que Vincent não conseguisse matar os monstros o quanto quisesse. Além disso, era diferente agora. Com a proteção secreta de X e Bixby, eles não deixariam as duas irmãs enfrentarem tal perigo. Nesse caso, por que ele não seria capaz de matar monstros à vontade? Com esse pensamento em mente, Vincent disse: "Angelina, me desculpe. O intervalo definido pelo professor X é muito pequeno. Não tem valor algum para meu treinamento. Preciso ir mais fundo e procurar monstros mais fortes." Após ouvir as palavras de Vincent, Avril mordeu os lábios. Ela realmente queria ser como Vincent. Ela queria ser capaz de lutar contra monstros mais fortes também. Entretanto, sua habilidade de combate era muito inferior à de Vincent, então ela não podia se aprofundar na natureza. "Está tudo bem. Nós três juntos, podemos cuidar um do outro." Angelina disse rapidamente: "Minha habilidade é muito forte. Posso tornar mais fácil para você matar monstros." Vincent deu de ombros. "Da próxima vez, eu realmente não posso dessa vez." Ele entendeu muito claramente que levar Angelina junto certamente o ajudaria a matar monstros. No entanto,
Ele não podia agir de forma imprudente. Era muito estranho. Além disso, ele queria experimentar o Monster Affinity dessa vez. A batalha simulada anterior lhe deu uma nova ideia sobre como usar a habilidade. Se ele usar bem, aumentará muito a eficiência de matar monstros. Angelina só conseguiu concordar com a cabeça depois de ver a atitude determinada de Vincent. X olhou para Vincent e os outros e apenas sorriu. Ele pulou para cima e para baixo algumas vezes e desapareceu da vista de todos. Os alunos mais velhos o entendiam. Ele sempre foi um cavaleiro solitário e desdenhava viajar com outros. Vincent foi embora e William foi para o lado de Angelina. Angelina, ignore esse tronco. Eu vou com você. Angelina olhou para William com desdém. Com um bufo frio, ela puxou Avril e foi embora. Nabil e Nissa também foram com eles. A expressão de William congelou e depois ficou sombria. Depois de ver Vincent partir em direção ao deserto, ele chamou seu subordinado e apontou para Vincent. O subordinado que foi chamado ficou atordoado. Ele hesitou por um momento, então assentiu e seguiu Vincent. Depois de ver que todos tinham ido embora, X e Bixby se entreolharam. Eles podiam ver a seriedade nos olhos um do outro. X, você acha que o plano de matar deuses pode realmente dar certo? O rosto de Bixby estava cheio de hesitação e relutância. A expressão de X mudou, e ela olhou para a esquerda e para a direita com cautela. Esta é uma questão a ser decidida pelos superiores. Somos apenas responsáveis por executá-la. Ela revelou um olhar de relutância. Só espero que mais alguns alunos dessa turma consigam sobreviver. Bixby suspirou. O tempo é muito curto. Espero que tudo corra bem. X assentiu e não disse nada. Do lado de Angelina, Nissa olhou para Angelina que estava deprimida com uma expressão ambígua. Angelina, você e Vincent têm um relacionamento tão bom. Angelina ficou atordoada. Ela corou e seu rosto estava cheio de timidez. Irmã Nissa, do que você está falando? Somos apenas amigas comuns. Depois de ver a resposta de Angelina, a cabeça de Avril ficou cheia de linhas pretas. Ela revirou os olhos diretamente para ela. O olhar ambíguo de Nissa e dos outros ficou ainda mais intenso, mas eles não disseram nada. Embora Angelina tenha dito que elas eram apenas amigas comuns, sua expressão dizia o contrário. Angelina, concordamos em treinar duro. Avril olhou na direção que Vincent saiu, e seu tom era muito determinado. Se você continuar agindo assim, a distância entre você e ele só aumentará cada vez mais. Não havia certeza se ela estava falando de Angelina ou de si mesma. Angelina olhou na direção de onde Vincent saiu. Uma sugestão de luta brilhou em seus olhos. Ela então se tornou determinada. Irmã, vamos começar a treinar. Vincent naturalmente não sabia o que estava acontecendo ao lado de Angelina. Ao mesmo tempo, ele cortou a cabeça do javali com chifres com um único golpe e sacudiu o sangue de seu sabre com um movimento de mão. Orneboar era um monstro intermediário. Sua pele era áspera e sua carne era grossa. Ele dependia inteiramente do chifre em sua cabeça para atingir seu alvo. Está muito fraco. Vincent guardou o cadáver do javali com chifres e balançou a cabeça em insatisfação. A pílula de atualização em sua mochila aumentou em uma. Vincent continuou a se embrenhar mais na natureza. Com sua força de combate atual, se os monstros não fossem monstros intermediários de alto nível, eles não seriam capazes de lhe causar muitos problemas. Era provável que ele também pudesse lutar contra monstros comuns de alto nível por um tempo. Quando ele estava na batalha simulada, embora tenha matado a cacatua, foi principalmente por sorte. No entanto, ele ainda descobriu que seu controle sobre seus superpoderes havia se tornado muito mais forte. Isso era especialmente verdade quando ele estava fazendo multitarefas. Não era difícil para ele usar dois superpoderes da classe S ao mesmo tempo. Sua eficiência em matar os monstros realmente aumentou muito. Uma hora depois, Vincent matou outros 5 monstros intermediários. Ele viu uma cadeia de montanhas sem fim não muito longe. Ele trocou suas roupas encharcadas de sangue e se virou para olhar para trás. Erucity já havia desaparecido de sua vista. Ele calculou a distância de onde saiu. Estava quase fora do círculo de proteção que X havia estabelecido. Vincent respirou fundo, seus olhos brilhando. Ele apertou o Black Battle Saber em sua mão e correu em direção à cordilheira. Embora parecesse estar muito perto da cordilheira, Vincent correu por mais de 2 horas antes de chegar ao sopé da montanha.
Ele calculou que eram cerca de 3.000 metros. Ele matou mais de 10 monstros intermediários enquanto chegava lá. Até agora, ele não havia encontrado um único monstro de alto nível. Ele se lembrou da explicação de X. Vincent tinha certeza que essa cordilheira fazia parte da cordilheira defensiva. A chamada cadeia de montanhas defensiva era um círculo de segurança que os humanos criaram para sua segurança. Este círculo de segurança era formado por inúmeras montanhas. Com essas montanhas como limite, os monstros nas montanhas eram, em sua maioria, de nível intermediário. Os monstros fora das montanhas eram pelo menos monstros de nível alto e era difícil ver monstros de nível intermediário ali. Para pessoas superpoderosas como Vincent e os outros, a área fora da cordilheira defensiva era simplesmente um lugar para matar. Até mesmo pessoas superpoderosas de classe especial ou classe Lorde morreriam se fossem descuidadas. Vincent não planejou deixar a cordilheira defensiva. Em vez disso, ele planejou começar seu próprio plano de agricultura lá. Ele poderia atrair outros monstros controlando-os usando afinidade com monstros. Embora isso não lhe dê muita experiência de combate, esse não era seu objetivo de qualquer maneira. O que ele realmente queria era uma joia com superpoderes. Ele não sabia como o sistema julgaria seu desempenho, nem como obtê-lo. Entretanto, enquanto ele continuasse matando mais monstros, ele sabia que teria mais oportunidades de obtê-lo. Starting with 3S Class. Capítulo 39. Lâmina do Purgatório. Depois de encontrar um vale que tinha o formato da boca de uma cabaça, Vincent começou seu plano. Assim que Vincent começou a se preparar, um líquido vermelho de repente saiu de trás dele. Vincent instintivamente balançou seu sabre para bloqueá-lo. Droga! Seu sabre de batalha negro derreteu instantaneamente, deixando um buraco. As pupilas de Vincent se contraíram. A temperatura estava muito alta. Embora chocado com a situação, Vincent não ficou parado e agiu rapidamente. Ao mesmo tempo, uma piton gigante com uma cabeça triangular disparou e abriu sua boca ensanguentada. Suas 4 presas venenosas brilharam e emitiram uma luz fria. Estava mirando no pescoço de Vincent. Piton de lava. Vincent gritou surpreso. Lava Piton, um monstro de alto nível que vivia na lava. Sua pele era áspera e sua carne era grossa. Seu veneno não era apenas extremamente venenoso, mas também extremamente quente. Não havia lava por perto, então era impossível que um monstro como a Lava Piton existisse. Essa foi a principal razão pela qual Vincent ficou surpreso. Embora estivesse surpreso, ele não estava com medo. A Lava Piton tentou atacar Vincent 2 vezes, mas falhou. Ele se enrolou no local onde Vincent estava parado antes e esticou a língua. Seus olhos estavam gelados. Vincent tirou seu sabre, pisou no chão e correu em direção à Lava Piton. Na natureza selvagem nesta rodada, Vincent não usou fogo do inferno. Isso porque todos os monstros que ele enfrentou eram muito fracos. Embora ele estivesse enfrentando a Lava Piton, um monstro de alto nível, Vincent ainda não planejava usar o Elfire. No entanto, ele não se conteria se enfrentasse uma situação de risco de vida. Ruído. O sabre de Vincent atingiu o corpo da Lava Piton, fazendo com que faíscas voassem por todos os lados. No entanto, não causou nenhum dano à Lava Piton. Nem deixou marcas. Vincent rapidamente se virou para se esquivar. Ele olhou para a Lava Piton e então olhou para o sabre que havia sido aberto. Essa defesa é realmente digna de um monstro que vive na lava. Embora seu sabre tenha sido fortalecido pela pedra de fortalecimento marcial espiritual e se tornado um sabre de batalha preto classe C, ele ainda era muito fraco contra um monstro de alto nível. A Lava Piton não se moveu nem um pouco. Olhou para Vincent com um olhar muito humano, cheio de escárnio. De repente, ele abriu bem a boca e cuspiu veneno vermelho continuamente. Era como uma metralhadora. Também havia bloqueado todas as rotas de fuga de Vincent. Vincent sabia que precisava usar seu superpoder. Ele bufou friamente. Brincando com fogo, você ainda é muito inexperiente. Ele prendeu Elfire diretamente em seu sabre e usou Collapsing Mountain Strike. Uau! O sabre Elfire parecia ter sido injetado com sangue de galinha, pois ele abriu o veneno carmesim diretamente. Antes que a Lava Piton pudesse reagir, Vincent atacou. Ele se dividiu diretamente em 2 a partir do meio. Seus olhos ainda mantinham uma expressão meio zombeteira e meio chocada.
O ferimento estava carbonizado e o cheiro de carne misturado ao fedor de sangue fresco exalava dele, causando náuseas. Vincent balançou seu sabre. Depois de olhar os cortes grandes e pequenos nele, ele balançou a cabeça desamparadamente. Parece que realmente preciso trocar meu sabre dessa vez. Um sabre de batalha preto classe C não era mais suficiente para Vincent. Se ele fosse comprar outro, a classe mais baixa teria que ser a classe B. No entanto, um sabre classe B custaria pelo menos a 30 milhões. Simplesmente não era algo que ele pudesse pagar. Por isso, ele pensou em usar seus pontos para trocar por um sabre na escola Kim. Mesmo assim, custava pelo menos 200 pontos. Ele tinha usado muitos pontos quando estava usando a sala de treinamento de superpoderes. Como tal, ele não tinha muitos pontos restantes. Ufa! Preciso matar mais monstros. Vincent olhou para a densa floresta na cordilheira defensiva e sorriu. Ding! Parabéns ao anfitrião por matar com sucesso um monstro de alto nível, Lava Piton. Obteve lâmina psionica de classe B, lâmina do purgatório. Você deseja retirá-lo? Assim que Vincent estava tentando descobrir como matar o máximo de monstros possível, a notificação do sistema soou. Ele ficou atordoado por um momento, seu rosto se encheu de choque depois. Ah! Lâmina psionica de classe B? Vincent tirou rapidamente da mochila do sistema. Uma vez que o segurou, não conseguiu largá-lo. A lâmina do purgatório era completamente preta. Havia padrões vermelhos e flamejantes nela. O contorno da lâmina parecia uma imagem. Contudo, Vincent não conseguiu ver o que era. Havia 3 sulcos de sangue profundos e rasos em ambos os lados da lâmina. Havia farpas ao redor dos sulcos de sangue. Era possível prever que se a lâmina do purgatório perfurasse um humano ou monstro e fosse retirada, certamente haveria alguns pedaços de carne e sangue presos a ela. A lâmina do purgatório realmente fez jus ao nome, purgatório. A lâmina do purgatório era diferente do sabre de batalha negro. Toda a sua lâmina era feita de minério psiônico, o que poderia reduzir o consumo de poder psiônico do usuário. Ao mesmo tempo, poderia aumentar o superpoder de alguém. Além disso, se o cristal espiritual do monstro fosse instalado, ele também poderia ter atributos bônus adicionais. Por exemplo, o cristal espiritual da Piton de lava que Vincent tinha acabado de matar poderia fazer com que a lâmina do purgatório contivesse veneno. No mesmo nível, o valor da lâmina se tornaria 10 vezes maior que seu preço original. Não tinha preço. Depois de olhar os atributos da lâmina do purgatório, Vincent ficou chocado mais uma vez. Esta lâmina do purgatório pode evoluir devorando armas psiônicas. Vincent nunca tinha ouvido falar desse atributo antes. No entanto, quando ele pensou em como o sistema tinha uma gema de atualização de superpoderes que poderia aprimorar superpoderes, não foi surpresa que uma arma pudesse evoluir. Depois de ver que seu sabre de batalha preto classe C não poderia mais ser usado, Vincent decidiu devorá-lo. Quando ele puxou o painel de personagens, Vincent ficou cheio de alegria. Nome: Vincent Amor. Habilidade: Fogo do Inferno. Tipo elemental classe S. Progresso da evolução: 34%. Treinamento de velocidade extrema. Tipo de suporte de classe S. Afinidade de monstro. Tipo especial classe S. Poder psiônico: 186. Reino: usuário de superpoderes de nível iniciante. Equipamento: lâmina do purgatório classe B. Progresso da evolução: 1%. Atributo 1. Você pode evoluir devorando armas psiônicas e armas esper. Atributo 2. Aumenta o superpoder em 20%. Atributo 3. Reduz o consumo de energia psiônica em 15%. Atributo 4. Velocidade de ataque mais 10%. Atributo 5. Poder de ataque mais 10%. Habilidades de combate. Nome: Colapso da Montanha Streak Grau. Habilidade de combate de classe Dona. Proficiência: 100%. Nome: Jumping Slash Grau. Habilidade de combate de classe Proficiência: 100%. Mochila: pílulas para subir de nível: 362 medicamentos, 124 frascos. Outros itens diversos: 556. Devido ao súbito aparecimento da lava Piton, o plano de Vincent foi interrompido. Não havia como continuar usando o caminho da montanha. Assim, Vincent teve que encontrar outro lugar. Depois de um longo tempo de confusão e incerteza, Vincent conseguiu entender as regras do sistema de recompensas.
Quanto maior o nível do monstro, mais forte ele era e mais generosas eram as recompensas do sistema. 20 minutos depois, Vincent chegou a um lago. As árvores que cercavam o lago eram altas. Os pássaros cantavam e as flores eram perfumadas. Parecia o lugar perfeito para uma emboscada. Entretanto, a superfície da água que parecia calma ocasionalmente borbulhava. Isso fez com que Vincent hesitasse em definir o local da emboscada ali. Obviamente, havia algo errado no fundo do lago. Vincent ponderou por um momento, olhou em volta e finalmente decidiu executar seu plano de criar monstros no lago. Porém, antes disso, ele teve que lidar primeiro com o perigo potencial na água. Ele não queria que houvesse nada que o colocasse em conflito com os monstros. Ele aproveitou a oportunidade para testar o poder de sua lâmina do purgatório. Depois de sacar sua lâmina do purgatório, Vincent atingiu o fundo do lago diretamente usando o golpe da montanha em colapso. Estrondo. A coluna de água subiu até o céu. Um rugido furioso foi ouvido do fundo do lago. Starting with 3S Class. Capítulo 40. Inimigo poderoso. O Tiranossauro Rex com penas de fênix. Os olhos de Vincent ficaram frios. A julgar pelo som, o monstro no fundo do lago provavelmente era um oponente poderoso. Uau! Uma sombra azul clara surgiu de repente. Era aproximadamente do mesmo comprimento do antebraço de um adulto. Vincent desviou. Ao mesmo tempo, ele usou sua lâmina do purgatório para varrê-la. Au au! O monstro soltou um grito miserável e caiu no chão. Ele lutou algumas vezes e morreu imediatamente. Ding! Parabéns ao anfitrião por matar com sucesso um monstro de nível intermediário, Shallow Leche. Você recebeu uma pílula de melhoria. Você deseja pegá-lo? Por enquanto não. Vincent olhou para o cadáver do Shallow Leche que tinha metade do corpo enganchado pela Purgatory Blade. Ele ficou atordoado por um longo tempo. Ele pensou que o monstro seria assustador. No entanto, no final, era apenas um monstro de nível intermediário. Além disso, a capacidade de combate do Shallow Leche depois de sair da água era muito baixa. Ele confiava apenas em sua velocidade para atacar pessoas secretamente. De acordo com as ilustrações do monstro, o Shallow Leche de nível alto era rápido como uma bala. Obviamente, a sanguessuga rasa não possuía tanta velocidade. No entanto, Vincent estava muito curioso. O Shallow Leche sempre esteve em grupos. Porque havia apenas um. Vincent não pensou muito sobre isso. Ele guardou os cristais e os cadáveres. Então começou a arrumar os arredores. Assim que ele virou as costas, um bando de sanguessugas rasas apareceu de repente na superfície do lago. Elas não estavam calmas. Vincent não teve tempo de se esquivar. Ele só conseguiu soltar Elfire para se envolver. Ele não tinha certeza do que aconteceria se fosse atingido pela Shallow Leche. As características de sucção de sangue da Shallow Leche por si só foram suficientes para dificultar a fuga de Vincent. No momento em que as sanguessugas das sombras tocaram o fogo do inferno, elas desapareceram. A notificação de morte na mente de Vincent continuou tocando. Ele perdeu a conta do número de mortes que havia conseguido. 10 minutos depois, a notificação do sistema finalmente parou. Isso também provou que todos os sanguessugas das sombras estavam mortos. Ding! Parabéns ao anfitrião por acumular 1000 itens do mesmo tipo. A função de troca foi ativada. Por favor, espere um momento. Ding! A função de troca foi ativada. Por favor, verifique você mesmo. Vincent não entendeu qual era a função, mas sentiu que era semelhante a usar pontos para trocar itens em King. Na verdade, era muito parecido. Acontece que a função de troca do sistema usava um sistema de escambo. Qualquer coisa poderia ser aceita. O sistema daria uma avaliação de valor e a trocaria por pontos. Alguém poderia então usar os pontos para trocar por outras coisas dentro do sistema. O sistema tinha uma variedade de coisas, desde costura até itens SSS de primeira qualidade. Tudo estava disponível. Essa função deixou Vincent muito feliz. Era como ter uma loja de departamentos multifuncional. Isso sem dúvida resolveria todas as preocupações de Vincent na natureza. Faltando remédio? Pequeno problema. Encontre o sistema para trocar. Equipamento quebrado. Pequeno problema. Encontre o sistema para trocar. Desconfortável vivendo na natureza à noite. Pequeno problema. Encontre o sistema para trocar.
Vincent estava imerso na função de troca e não conseguia se desvencilhar. Por um lado, era muito conveniente. Por outro lado, os pontos necessários para trocar por itens não eram altos. Mesmo a lâmina psiônica de mais alta classe SSS valia apenas algumas centenas de milhões de pontos. Qual era a diferença entre isso e dar de graça? No mundo exterior, se alguém não tivesse algumas centenas de bilhões de moedas psiônicas, não havia necessidade alguma de pensar em comprar nada. Claro, isso foi apenas um pensamento. Se alguém realmente quisesse comprá-lo, as moedas psiônicas necessárias seriam simplesmente um valor astronômico. E quem seria pobre o suficiente para vender uma arma psiônica desse nível? Todos eles eram usados para troca por outros itens do mesmo nível. Para ser franco, foi uma troca. No entanto, o sistema era diferente. Tudo poderia ser trocado por pontos. Alguém poderia então prosseguir para comprar qualquer coisa que quisesse. Era simplesmente muito conveniente e fácil. Vincent demorou muito para se acalmar. Enquanto ele continuava a verificar a função alegremente, sua expressão congelou de repente. Um item como uma pílula de melhoria que poderia ser vendida a um preço altíssimo foi estimado pelo sistema em 0,0 pontos. Mesmo que Vincent tivesse 1000 pílulas de melhoria e trocasse todas elas, valeria apenas 10 pontos. Uma poção de recuperação completa que valia 100.000 moedas psiônicas era na verdade mais barata que uma pílula de melhoria. 0,005 pontos de troca. Vincent sentiu que seu sonho havia sido destruído. Se fosse esse o caso, não seria fácil trocá-la por uma arma psiônica classe SSS. Vincent suspirou. Ele então continuou a se ocupar. Entretanto, os seus pareciam estar se opondo a ele. Ele havia sido emboscado novamente. Vincent, que já estava de mau humor por causa dos pontos de troca, ficou imediatamente irritado. Porra! Você já terminou? Ele pegou sua lâmina do purgatório e imediatamente colocou o fogo infernal no máximo e atacou. Droga! A lâmina do purgatório não causou nenhum dano. O braço de Vincent ficou dormente. Ele soube imediatamente que havia encontrado um oponente digno. Ele então usou o recuo para se virar e aumentar a distância entre eles. Ao mesmo tempo, uma garra desceu do céu e pousou onde ele estava antes. A garra tinha 3 dedos na frente e um atrás. Todo o seu pé era coberto de escamas verdes e era extremamente grosso. Um dedo do pé tinha 3 vezes o comprimento de Vincent, e sua espessura era 2 vezes o tamanho de Vincent. Porra! Um tiranossauro rex com pena de fênix. Vincent olhou para o monstro que era do tamanho de uma pequena montanha e abriu bem os olhos e a boca. O tiranossauro rex pena de fênix era um monstro de alto nível e tinha uma existência de nível overlord. Ele tinha asas, podia mergulhar, voar, cuspir fogo e correr na velocidade das ondas sonoras. Era o único monstro que conseguia lutar acima do seu nível e vencer. Em outras palavras, o tiranossauro rex pena de fênix tinha a força de combate de um monstro de nível especial. Porra! Porra! Vincent xingou 2 vezes. Ele guardou sua lâmina do purgatório e se virou para correr. Com seu nível atual e força de combate, lutar contra o tiranossauro rex pena de fênix não era treinamento algum. Ele estava simplesmente cortejando a morte. Entretanto, embora ele não quisesse lutar com o tiranossauro rex pena de fênix, isso não significava que o monstro o deixaria ir. O tiranossauro rex com penas de fênix abriu as pernas e correu em direção a Vincent. Vincent correu 50 metros com todas as suas forças, mas comparado ao tiranossauro rex pena de fênix, ele nem precisou dar um passo. Porra! Porque tem um tiranossauro aqui. Vincent virou-se em ângulo reto e evitou por pouco as garras do tiranossauro rex com penas de fênix. Como o tiranossauro rex pena de fênix estava enfrentando um humano fraco como Vincent, ele ficou muito bravo quando não o matou com um só golpe. Ele rugiu. Então abriu a boca e cuspiu um bocado de chamas em Vincent. As chamas eram em forma de leque e cobriam uma área muito grande. Vincent não tinha onde se esconder. Da mesma forma, William havia combinado de seguir Vincent. Após sentir a onda de calor atrás dele, a expressão de Vincent mudou drasticamente. Ele rapidamente liberou Elfire. As chamas negras o envolveram completamente. As chamas do tiranossauro rex pena de fênix não conseguiram ferir Vincent de forma alguma. Contudo, havia um problema.
O fogo do inferno consumiu o poder psiônico no corpo de Vincent a uma velocidade extremamente rápida. Por outro lado, as chamas do Tiranossauro Rex Pena de Fênix eram uma habilidade inata que não consumia nenhum poder psiônico. Com o passar do tempo, era apenas uma questão de tempo até que Vincent morresse queimado. Afinidade com monstros. Vincent colocou a poção de recuperação de poder psiônico na boca enquanto conjurava afinidade com monstros. Isso fez com que o poder psiônico que estava sendo consumido em um ritmo extremamente rápido passasse a ser consumido ainda mais rápido. Isso aconteceria independentemente de quantas garrafas de poção de recuperação de poder psiônico ele consumisse. Não importa quanta poção de recuperação de poder psiônico ele consumisse, ainda não seria o suficiente para sobreviver. O Tiranossauro Rex Pena de Fênix ficou subitamente atordoado. O humano na frente dele lhe deu uma sensação muito familiar. Uma voz em seu coração dizia para não machucá-lo. Os monstros confiavam em seus instintos para agir. Era raro que pensassem. O Tiranossauro Rex com penas de fênix foi o primeiro. Ele absorveu suas chamas e olhou para Vincent com curiosidade. Vincent também ficou muito surpreso. Embora soubesse o quão poderosa era a afinidade do monstro, ele não esperava que fosse tão poderosa. Ele queria tentar, mas não esperava que isso realmente salvasse sua vida. Enquanto soltava um suspiro de alívio, Vincent reavaliou o poder de sua afinidade com monstros. O Tiranossauro Rex Pena de Fênix abaixou a cabeça. Suas narinas eram maiores que as de Vincent. Toda vez que respirava, as roupas e o cabelo de Vincent voavam para cima. Os músculos de Vincent ficaram tensos. Ele estava com medo de que o Tiranossauro Rex Pena de Fênix o engolisse inteiro. O homem e o monstro ficaram se encarando por 10 minutos. Rugido. O Tiranossauro Rex com penas de fênix de repente levantou a cabeça e rugiu. Vincent ficou chocado e sacou sua lâmina do purgatório instintivamente. No entanto, ele não esperava ver o Tiranossauro Rex com penas de fênix abrir suas asas e voar para longe. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.